Um homem amaldiçoado com a habilidade de trocar de corpos para ficar imortal e agora precisa lutar pela sobrevivência. E esse é o filme Life Changer. E eu sou o EF, então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma mulher que acordou sem entender o que estava acontecendo, e do lado dela tinha um boneco chupado, e ela levanta para ver o que aconteceu e percebe que seu corpo estava estranho. E ela precisava se livrar daquele boneco, então ela coloca em algumas sacolas e coloca para queimar, pois não pode deixar provas. E o narrador começa a dizer que precisava fazer isso para garantir a sobrevivência, pois as pessoas não entenderiam. E vemos que na verdade ela era ele, pois ele assimilou o corpo dessa mulher e precisava se passar por ela. E quando chega na casa da mulher, percebe que tinha uma vida boa. O problema é que o marido dela chega e diz que ligaria para a polícia para avisar que ela já estava em casa, pois já havia sumido há 3 dias. E galera, no momento que sua esposa some por 3 dias, provavelmente ela foi fazer o cabelo e as unhas, se é que você me entende. Ele não poderia deixar aquilo passar, pois poderia ser perigoso e tenta seduzir o marido. Mas como não dá certo, dá uma no gogó dele e ele cai com o melado escorrendo. E ao invés de resolver tudo na conversa, ele consegue ferrar mais ainda as coisas, pois agora precisa se livrar de mais um boneco e vemos que ele tem que tomar um remédio para manter a saúde. E no dia seguinte ele começa a sentir que seu corpo estava apodrecendo, então já estava na hora de trocar de corpo e costumava durar 3 dias. O detetive que estava atrás dela, por causa do marido, aparece para saber se estava tudo bem, e era um negão da canela fina, e ele já fica com maldade no coração, e já chama para conversar e oferece um pouco de café. O problema é que a maldade que ele estava era no corpo do negão da canela fina, e começa a sugar a vida dele, e os ossos do corpo dele começam a se quebrar, e ele vira um bonecão chupado. Ele agora está no corpo do detetive, e precisa se livrar da casca que sobrou, e começa a colocar no fogo para não deixar provas, mas quando ele está saindo de casa aparece um entregador do iFood e liga para os bombeiros, e ele mete o pé. E agora que vemos que as coisas não são tão fáceis, pois quando ele absorvia o corpo, também pegava as memórias e vícios, então ele vai até uma boca e pede um pouco de talco para jogar no pulmão, e os caras quase infartam pois ele era policial. Depois de jogar um pouco de talco no pulmão, ele vai no bar da cidade e ele conheceu um cachorro que ficava na porta, e chegando no local ele começa a puxar assunto com uma mulher que estava no bar, e por ele já ter passado por vários corpos, ele sabia o chaveco certo, e já começa a jogar o charme dos canelas finas, e sabemos que é irresistível. E os dois saem para dar uma brincada, mas ele começa a sentir uma dor e manda ela ir embora, pois ele estava sentindo o corpo apodrecer e dessa vez estava durando menos que antes. Ele sai correndo para achar um carro, e encontra um cara que estava dando em cima de uma mulher e diz que era policial e pede o carro. E nesse momento vemos que esse cara não é tão certinho, pois ele diz que tinha família e filhos e leva um botadão para ficar esperto e depois é assimilado. Ele chega na casa do cara e a esposa estava esperando a madrugada toda, e ele não fala nada e depois vai dormir como se nada tivesse acontecido. E de manhã a menina começa a brincar com o pai e ele dá um grito pois não estava acostumado com ter uma família, e todos percebem que ele estava estranho, e indo pro trabalho ele reconhece que a menina que o cara estava dando em cima era sua secretária. E quando parecia que não poderia piorar, vemos que ele é dentista e o garoto está todo assustado pois era a primeira vez dele no dentista, e ele diz para não se preocupar que era a primeira vez dele como dentista, e nesse momento eu já teria tido um infarto, e o jovem sai traumatizado. Ele está na lanchonete quando vê aquela mulher do bar passando e pede pro táxi seguir o carro dela, mas a taxista diz que ele era maluco, então ele volta para casa e vendo aquela família começa a achar estranho, pois tinha memórias que não viveu, e volta para aquele bar à noite, pois poder encontrar com aquela jovem, e ela realmente aparece. O problema é que ela o reconhece, pois ele saiu com a secretária no outro dia, mas na verdade era o outro cara, e do nada ela começa a abrir a vida, dizendo que tinha um marido, mas que certa noite ele acordou e foi embora, e desde então ela estava sozinha, pois ele nunca foi encontrado, e quando ele vai no banheiro percebe que o corpo já estava apodrecendo, então precisava ir embora.
cena. E galera, agora é um momento de burrice extrema que dá até raiva, pois ele vai para o hotel e quando acorda, o corpo já estava quase em decomposição, então ele liga para sua secretária dizendo que estava muito mal e precisava dela. E ela diz que não quer nada, mas ele diz que só queria conversar e que estava no motel chamado Entrando Fundo. E ela aceita. E quando ela toca nele para ver se estava bem, acho que vocês já sabem o que aconteceu. Então no dia seguinte, ele leva o boneco chupado dela até aquela fazenda para não deixar rastros, mas a vizinha fofoqueira aparece e pergunta se era o Carlão, o dono da fazenda, e ele precisa se esconder e sai correndo, mas agora estava com o rosto reconhecido, então não poderia aproveitar aquele corpo. Então ele vai no trabalho para pegar alguns antibióticos e se demite. Durante a noite, ele vai naquele mesmo bar e fala com o cachorro e vemos que alguém estava observando, e ele já chega conversando com aquela mulher misteriosa e as duas começam a fazer amizade, contando as tristezas da vida, e aqui começa o campeonato de desgraças. O problema é que chega um cara querendo dar em cima dele e o cara começa a falar várias coisas, mas ele só fica observando a loira misteriosa com maldade no coração. O problema é que começa a passar na TV que foram encontrados vários bonecos queimados naquela fazenda e passa um retrato falado dele. Então ele chama um cara pra ir pra um lugar diferente e o cara topa, mas mal ele sabe que vai ser o pior dia da sua vida. Eles vão para o apartamento do cara e começam jogando um pouco de talco no pulmão, pra animar. E o cara tenta ir pra cima dele, mas ele era porradeiro e depois começa a dar várias facadas de leve no cara. E é por isso que eu digo que é perigoso sair pra brincar, porque pro melado cantar, só basta uma facada errada. Ele precisa fugir e mais uma vez conseguem ver o rosto dele. E a polícia chega na hora e percebe algo de estranho e vai atrás. Mas ele consegue se esconder em uma garagem e quando acorda, aquele cachorro estava lá. O problema é que o namorado da dona daquele corpo aparece com raiva no coração, achando que ela estava o traindo, e ele começa a fugir loucamente. Ele está andando pela rua quando vê a loira misteriosa e vê que estava saindo com um cara barbudo, e começa a ficar com ciúmes e ele precisava trocar logo de corpo, pois já estava descendo o melado branco nervoso. Espero que você não esteja almoçando. E ele segue o barbudo até em casa e mais um foi assimilado. No corpo do barbudo, agora tudo poderia dar certo, então ele liga pra loira misteriosa e diz que estava gostando dela e queria conversar. E ele vai pra casa dela e os dois já começam a trocar aqueles olhares de maldade. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Eles começam nas preliminares e o negócio está louco, e depois partem pro quarto e é loucuragem a noite toda. E de manhã ele ainda faz o café da manhã, pois realmente gostava dela. E agora tudo parecia diferente, pois os dois estavam aproveitando tranquilamente e o corpo estava suportando por vários dias sem problemas, então seria seu recomeço. E passa na TV sobre as pessoas desaparecidas e ele precisa mudar de canal para ela não ficar assustada. No dia seguinte eles iriam sair, mas ele percebe que sua mão estava ficando podre, então precisaria contar a verdade e sei que falam que a verdade liberta, mas no caso dele não sei como seria isso, pois ele começa a dizer que tinha um segredo. Para tudo aí! E ela acha que era algo simples como hemorroida, mas ele começa a dizer que tinha uma habilidade de absorver as pessoas e ela acha que ele estava brincando. O problema é que ele começa a dizer o nome de todas as pessoas que ela conversou no bar nesses últimos 15 dias e diz que era ele, e ela começa a ficar assustada. Ele diz que quando tinha 12 anos foi dar um abraço na mãe dele e foi a primeira vez que absorveu alguém, e isso foi no ano de 1952, e ela fica desesperada dizendo que queria ir embora, e a pior coisa que você pode dizer pra uma mulher é pra ela ficar calma quando está nervosa. E ele diz que a amava, e agora veio o plot twist, pois ele diz que a primeira vez que a viu foi quando absorveu um cara e através da memória dele ficou apaixonado, mas que começou a apodrecer e foi embora no dia seguinte, e era o marido dela. Então isso tudo aconteceu por causa dele, e ela parte pra cima dele na raiva e ele não tem escolha a não ser absorvê-la. A vida dele acabou, pois agora ele estava sem a pessoa que mais amou, mas ao mesmo tempo tinha todas as memórias dela. E ele percebe que não tinha mais motivos para viver e fica no quarto do hotel até terminar de apodrecer. Mas aí que vem mais um plot twist, pois ele se torna um ovo como se estivesse renascendo e de lá começa a sair um velhinho muito mequetrefe. Então desde o começo ele achou que se não fizesse isso, faleceria quando só voltaria ao normal. E termina com ele vendo que fazia parte da vida
ajuda e aquele cachorro fica do lado dele, pois era o único que o reconhecia em todos os corpos. E eu fico esperando a loucuragem acontecer, mas nada acontece. Galera, esse foi o filme Life Changer, e fiquei com aquele gostinho de quero mais, mas relaxa que é melhor um pouco bom do que muito ruim. Então deixa o like aí e se inscreve que amanhã vamos ter mais. Então só bora beber, e me segue no Insta do canal, o @EFDFilmes, e na plataforma roxinha de lives, que vamos ter um terrorzinho de leve, pro melado descer tranquilo. Então obrigado a todos e fui! Ai, ai!